Em 1511, um grupo de mercadores, comerciantes europeus que tinham negócios em Portugal se juntaram e prepararam uma embarcação para vir ao Brasil, extrair uma quantidade grande de pau-brasil e voltar para a Europa. Eles fizeram tudo da forma mais organizada possível para que o lucro fosse o maior possível. E para fazer isso, eles precisavam prever todo tipo de dificuldades, todo tipo de acontecimentos que pudessem diminuir os lucros. Eles pensaram isso nos mínimos detalhes. E foi feito um regimento para orientar os tripulantes, né, que iam nessa viagem. Que viagem é essa? Essa é a viagem da famosa nau Bretoa. Essa viagem deixou um documento fenomenal, impressionante, muito útil para nosso conhecimento da história do Brasil desses primeiros anos. É mais um desses documentos aí que são sem os quais nosso conhecimento empobreceria bastante sobre esse período. Então tá, que documento é esse? É o livro da viagem e regimento da nau Bretoa. Esse documento foi feito pelo Duarte, ele era o escrivão dessa viagem, o nome dele era Duarte Fernandes. Bem, muito bem. Esse nome nau Bretoa provavelmente vem do fato dessa embarcação ter sido feita nos estaleiros da Bretanha, norte da França. Isso é uma hipótese, é uma especulação. É a melhor explicação que se tem para esse nome. Quem foram esses homens que se juntaram, os armadores dessa embarcação? Foram 4 homens. Um banqueiro florentino, de Florença, chamado Bartolomeu Marchione, já mencionei ele aqui alguma vez. Um sobrinho dele, chamado Benedetto Morelli. O Fernando de Noronha, de quem eu já falei aqui, ele era um cristão novo que vivia em Portugal, provavelmente de origem europeia. E desde 1505, se a minha memória não falha, ou 1504, ele já tinha sido um dos primeiros a receber do rei, como é que chama? O direito de explorar comercialmente o litoral brasileiro. É o mesmo Fernando de Noronha que vai dar nome à ilha aqui do litoral pernambucano. E além disso, um desconhecido chamado Francisco Martins. Tá? Então esses 4 homens se juntaram, todos colocaram dinheiro e fizeram, vamos fazer esse negócio para a gente ganhar dinheiro. Beleza. Ou seja, não havia participação econômica do Estado, da coroa portuguesa. Isso é uma iniciativa absolutamente privada, com fins lucrativos, que era também, lógico que isso era do interesse da coroa. Por quê? Porque essa viagem ia dar uma olhada, fiscalizar, né, verificar como é que estava o litoral brasileiro. Obviamente, se qualquer informação útil para a coroa viria, né, com a volta dessa expedição, dessa embarcação. Além disso, naturalmente, toda a riqueza, todo o lucro que fosse conseguido com essa viagem, haveria o pagamento do quinto, né, que era um imposto, então 20% dos lucros seriam pagos para a coroa. E, além disso, o rei de Portugal, que estava totalmente envolvido nos negócios da Índia, dos quais voltarei a falar brevemente, precisava de que de alguma forma o Brasil não fosse abandonado completamente. Então a iniciativa privada era muito útil para isso. Quem eram os homens que iam nessa embarcação? Eram 35, provavelmente. 4 oficiais, vamos lá. O piloto, que chamava João Lopes de Carvalho, gravem esse nome. O capitão, que era o Cristóvão Pires. Um escrivão, que é o homem que vai dar origem a esse documento, que é o Duarte Fernandes. E o mestre de navegação, que chamava Fernão Vaz. Esses eram os 4 oficiais. Junto a eles iam 4 pajens, que é aqueles ajudantes, né? Aqueles jovens que iam para auxiliar,
carregar peso para fazer o chá do oficial, enfim. Além desses 4 oficiais e 4 pajens, iam 13 marinheiros, que eram os homens que ficavam exclusivamente dedicados à navegação, e 14 grumetes. Grumete era o cara que faz tudo, né? Tudo muito bem. Então, pessoal, esses 35 homens vão partir de Lisboa em 22 de fevereiro de 1511 em direção ao Brasil. Em 6 de abril, eles vão eles vão avistar a foz do Rio São Francisco, que hoje fica na divisa dos estados de Sergipe e Alagoas. Em 17 de abril, alguns dias depois, eles chegam na Baía de Todos os Santos, atual estado da Bahia. Ali eles vão passar quase um mês, vão fazer alguns negócios, né? Trocar algumas coisas que os homens tinham, eles podiam trocar por animais, papagaios, macacos, enfim, o que eles quisessem. E nesse período que eles vão estar ali, vai acontecer um fato que é digno de nota. O que vai acontecer? Vão sumir alguns instrumentos do navio, principalmente alguns machados. E aí eles desconfiam que esses machados foram roubados para ser trocados por alguns animais. Só que como era normal as trocas com os índios, então cada um levava o que tinha de valor para trocar por algo que considerasse mais valioso, ficou difícil saber quem era que tinha roubado os machados. E aí começou lá uma investigação, daqui a pouco a gente volta a falar disso. Outra coisa que se aventa é uma hipótese faz muito sentido pensar nisso, é o seguinte: em 1511, tudo indica que o Caramuru já estava na Bahia. E a gente sabe que o Caramuru fez fama entre os tupinambás negociando, sendo o atravessador entre os tupinambás e os europeus. Então, não é impossível, apesar de não haver nenhuma menção, nenhum registro, mas não é impossível que tenha havido algum contato entre o Caramuru e os homens da nau Bretoa. A gente sabe também que desde 1502, aquela viagem ali, entre 1502 e 1504, foram fundadas feitorias em Pernambuco, ali na Baía de Todos os Santos e no Cabo Frio, lá no litoral do atual estado do Rio de Janeiro. Tá. Provavelmente um homem foi pego ali, a nau Bretoa pegou o líder, o chefe, né, o cara que cuidava da feitoria da Baía de Todos os Santos, e levou para Cabo Frio. Tá, isso é só um detalhe. 26 de maio de 1511, então, eles atingiram seu destino final, feitoria de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Lembrem-se do seguinte: pau-brasil, ele realmente tinha ele em quase todo o litoral brasileiro, mas havia alguns pontos em que ele era mais abundante. Eu acho que o mais abundante de todos era no Rio de Janeiro. Muito bem, então por isso o destino deles era ali, aquela feitoria de Cabo Frio, que tinha sido fundada pelo Vespúcio, pelo Américo Vespúcio, em 1504, já falei isso aqui. Durante quase 15 dias do mês de junho de 1511, durante 15 dias, né, durante 2 semanas, pouco mais de 2 semanas, aqueles 14 grumetes trabalharam como loucos e embarcaram mais de 100 toneladas de toras de pau-brasil. Precisamente 5.008 toras de pau-brasil eles carregaram em 15 dias. E isso superava toda a expectativa. Por quê? Porque a expectativa era o quê? Era ocupar o navio, então eles fizeram os cálculos, né, de quanto cabia de pau-brasil naquele navio, e isso superou todas as expectativas. Bem, falando agora um pouco do regimento que foi preparado, esse regimento visava, qual é a palavra? Otimizar, né, digamos assim, otimizar o trabalho para que evitasse qualquer tipo de problema que atrapalhasse o carregamento chegar em Portugal e o lucro ser efetivo. Então ele queria reduzir custos e otimizar o serviço. Bem, como já havia uma década que os portugueses faziam aquilo, então eles já sabiam mais ou menos quais eram os problemas que poderiam aparecer, e os problemas eram muitos. Então, entre esses problemas, os homens desertavam para viver lá no meio dos índios, os homens deixavam de trabalhar porque estavam lá se metendo entre os índios, procurando as índias e tal. Os homens fugiam da feitoria, passavam alguns dias fora. Então imagina, quanto mais tempo
fosse perdido nesses problemas menores, secundários, mais prejuízo isso traria, mais despesa isso traria, e menor seria o lucro no fim das contas. Então o regimento previa que os homens não podiam sair dos limites da feitoria, não podiam manter contato direto com os índios, o contato teria que ser feito pela intermediação do feitor, que era o que cuidava da feitoria. Não poderiam desertar, ou seja, havia uma orientação específica para os oficiais para que vigiassem de perto todos os homens para que nenhum desertasse. E eles não poderiam também trazer escravos, levar índios escravos para Portugal. Lembrando que, inclusive aqueles homens, lembra que eu falei de João Ramalho, falei do próprio Caramuru, falei do Bacharel de Canané, esses homens atuavam muitas vezes como vendedores de escravos. Então os índios faziam suas guerras, escravizavam outros de outras tribos, e aí esses homens eram vendidos às vezes para europeus. Então, pessoal, é prática que já existia no litoral africano antes, tá? Então não é uma novidade. Então veja só, apesar de todos esses todo esse regulamento ali do regimento da Nau-Bretoa, muito daquilo ali não foi observado. Então, só para vocês terem uma ideia, mais de 30 escravos foram levados na Nau-Bretoa. Mas o regimento não proibia? Proibia, só que é o seguinte, aquilo era meio que letra morta. Então, só para vocês terem uma ideia, como é que funcionava? Havia a prática do resgate. Como era essa prática do resgate? Os portugueses viam que os índios iam praticar canibalismo, né? Devorar, comer algum inimigo. Então eles pagavam, negociavam a vida daquele homem para salvá-la. Então todos esses escravos foram levados para Portugal, foram sob esse argumento, né, de que foram salvos do canibalismo. Só que tem um detalhe, muitos desses escravos foram encomendados de antemão. Há registros de que fulano de tal pediu para trazer uma escrava para ele, ciclano pediu, então a gente vê que tem algum arrumadinho aí, algum esquema, né? Outro detalhe, mais da metade desses escravos eram mulheres índias, então, até onde se sabe, o canibalismo era praticado, pegava um guerreiro, então aquilo ali geralmente, né, dava, incorporar a força do guerreiro inimigo e tal. Havia realmente o canibalismo por si só, apenas para se alimentar de carne humana, e nesse caso poderia se alimentar da carne de uma mulher, mas é pouco provável que essa explicação de resgatar índios que iam ser devorados e levá-los para Portugal, enfim, deu para entender, eu acho, né? Bem, então no início de agosto, eles, terminada a missão, voltam para Portugal e chegam em Portugal em 11 de outubro de 1511, em Lisboa, em 11 de outubro. Mas, antes disso, o problema do roubo dos machados lá na Baía de Todos os Santos foi solucionado, aparentemente, e foram incriminados 2 homens. O piloto, por incrível que pareça, o piloto João Lopes de Carvalho, e um marinheiro chamado Pedro Anes. Esses 2 vão ser deixados, então vão ser punidos com o desterro e vão ser deixados lá em Cabo Frio. Beleza? Depois eu devo falar sobre esses homens, né? Porque eles têm alguma participação ainda aí na nossa história. Mas, de fato, foi isso que aconteceu. E em outubro de 1511 eles chegaram lá. Então, só para vocês terem uma ideia, essa Nau-Bretoa deu um lucro de... Deixa eu ver se eu anotei aqui. Eita, acho que eu não anotei. Mas, olha, foi um lucro absurdo. Se eu não me engano, se eu tiver enganado, no próximo vídeo eu corrijo, mas se eu não me engano, eles tiveram um lucro de 40 ducados no final das contas, tirado imposto, tirado despesas. Aqueles 4 homens tiveram um lucro de 40 ducados, o que é uma verdadeira fortuna. Tá beleza, pessoal? Então é isso. Um abraço para vocês.